Paz a todos. Você está conseguindo falar? Você conseguiu entrar? Antônio, tudo bem? A paz, Manu. Manu. Nada se mudou, Manu. Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Mas a senhora pode, a senhora deixa de chamar de Malu. As crianças, irmão Edilson? Também, o Edilson está aqui. Tudo Ô, bem? Glória! Rapaz? Tudo bem, minha benção? Graças a Deus, está tudo bem. Glória a Deus. Você não entrou, não? Acho que não. Sim. Eu participo com você. Não vai entrar. Paz, boa noite. Rapaz, e o Corinthians, nada, hein? Nem me Paz, chama. boa noite. Prazer, boa noite. Paz, Manu. Saudações do São Paulo pro... Rapaz, boa noite. Fala, Renê, tudo bem? Como é que você Boa tá? noite. Boa noite. Tudo bem com o irmão? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. O irmão Renê, eu acho que ele ficou acamado depois do jogo ontem. Estou até tomando uma aguinha, estou nervoso. A paz seja com todos, boa noite. Amém. Aleluia. Todos bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos iniciar esse curso de 3 dias. Serão 3 dias que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Serão 3 dias que Deus vai talvez te apaixonar mais por Ele e te dar um direcionamento. Né? Às vezes a gente fala muito sobre ganhar almas, a gente fala muito sobre a importância disso. Nós aplicamos de algumas maneiras a questão do ganhar almas, mas muitas das vezes a gente precisa de um pouco mais de entendimento nesse quesito, do porquê que nós precisamos ganhar almas, o porquê que nós precisamos fazer isso, e tenho certeza também como nós devemos fazer isso. Né? Às vezes a gente sabe que precisa falar de Jesus, mas a gente não sabe como fazer isso. Ou nós direcionamos toda a questão de falar de Cristo apenas para quem está pregando a palavra em nossa igreja. Né? Quem está em cima do altar, quem está ministrando a palavra, nós deixamos esse trabalho de falar de Jesus apenas para essas pessoas, e Cristo não nos pediu dessa forma, Ele não pede para nós fazermos assim. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado, e nós precisamos trabalhar nisso. Amém? Queridos, serão 3 dias abençoados. Então, hoje é só o primeiro, a introdução de tudo aquilo que nós vamos tratar. Para quem não está
muito habituado à ferramenta, nós temos um botãozinho aí embaixo, que é uma mãozinha assim, que é um aceno, né? E esse aceno é para que você possa chamar a atenção e assim conseguir fazer sua pergunta, comentar algo que seja interessante para ti. Então todos aí podem estar fazendo isso. Nós temos pessoas da nossa igreja, pessoas que não são da nossa igreja, mas nós não vamos tratar aqui sobre ministério, né? Sobre a questão da placa da igreja. Nós vamos falar sobre o nosso chamado. Todo mundo tem um chamado. Todo mundo muitas das vezes trabalha achando que está trabalhando em prol desse chamado, mas muitas das vezes nós não estamos fazendo nada para aquilo que Deus nos vocacionou, certo? Então, antes da gente iniciar, eu gostaria que você, onde você estiver, fechasse seus olhos por um momento agora, curvasse a sua cabeça. Pai de amor, eu gostaria, Senhor, que a tua presença fosse sentida agora nesse local. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós podemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, ter estratégias, nós podemos sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, aprender de Ti, aprender sobre a Sua palavra, mas sem a Tua presença, nada nós conseguimos fazer, nada nós podemos fazer. Então, nesse momento, Espírito Santo de Deus, venha aí e transborde no lar de cada um. Senhor, a cada pessoa que está aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa transbordar, o Senhor possa falar, o Senhor possa direcionar, o Senhor possa ensinar, que nós podemos sair, Senhor, meu Deus e meu Pai, desses 3 dias, Senhor, meu Deus e meu Pai, frutificando, dando frutos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Senhor, meu Deus e meu Pai, então eu te peço que nesse momento o nosso coração venha arder. Senhor, meu Deus, meu Pai, se há algo dentro da nossa cabeça, Senhor, impedindo de nós nos concentrarmos nesse curso, nos concentrarmos no que nós vamos falar aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir, Senhor, meu Deus, meu Pai, e nos dar foco, Senhor, nos dar direcionamento. Senhor, se houver alguma intervenção, Senhor, meu Deus e meu Pai, maligna, Senhor, nós repreendemos agora em Teu nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora nós somos uma igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai, somos um edifício. Senhor, meu Pai querido Santo, da presença do Teu Espírito Santo, moradia dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, então nesse momento agora, que nós podemos estar conectados em espírito. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós não estamos no mesmo edifício, nós não estamos no mesmo endereço, mas o Espírito é o mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, no meu coração e fala no coração de cada pessoa que está aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha nos convencer. Senhor, meu Deus, meu Pai, cada dia mais. Senhor, esse assunto é o assunto mais importante da Tua igreja. Então nós sabemos que nós vamos ter, Senhor, meu Deus, meu Pai, inúmeros levantes, retaliações, acontecimentos para que isso não prospere, para que isso não aconteça, não somente isso, mas para que nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senhor, meu Deus, meu Pai, então eu te peço que nesse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos blindar. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha nos capacitar, venha nos guardar. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Faz um joinha se está todo mundo me ouvindo bem, está todo mundo conseguindo ver bem. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu compartilhei uma lousa aqui com vocês. Para quem fez a teologia com a gente, sabe que era um outro aplicativo. Esse aplicativo é novo, também estou tendo a primeira experiência aí com ele. Então perdoa qualquer falha, mas nós vamos falar muito sobre isso. Eu vou dar um zoom naquilo que nós vamos começar a falar, para que você consiga acompanhar. Mesmo por celular, você consiga ver. Eu tenho certeza que agora ficou melhor para quem está de celular, né? Tenho certeza que agora conseguiu ter uma visão melhor sobre o que está escrito na lousa. Queridos, vamos lá. Por que esse curso chama DOT? Por que nós falamos? E por que nós falamos para tanto sobre isso, sobre o adotar?
É tão interessante que a igreja hoje no Brasil, ela é uma igreja que foi adotada, nós sabemos disso, nós temos o texto bíblico que fala sobre isso, porque que nós somos adotados, mas é uma igreja que não quer adotar ninguém. Infelizmente, a igreja hoje no Brasil, ela está vivendo como se fosse um clã, como se fosse um grupo fechado. Até mesmo ali na pior denominação sobre isso, até mesmo como se fosse uma maçonaria, né? E infelizmente a gente vê muito da maçonaria impregnado na nossa cultura cristã, infelizmente. Nós estamos dentro da igreja, nós sabemos que a igreja é uma comunidade, nós sabemos que a igreja precisa crescer, mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com isso? Ou o que nós estamos fazendo para isso? Porque quando eu falo igreja, querido, eu quero deixar até claro aqui, até para os próximos dias, a gente não voltar, não estou falando da Atraídos pela Cruz, da Assembleia de Deus, sei lá, da congregação, da paz ou qualquer outra. Eu estou falando da igreja de Cristo. O que a igreja está fazendo para crescer? E por que nós precisamos crescer? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos buscados. Cristo nos encontrou, Cristo nos remiu, Cristo nos achou. Em meio ao mundo de pecado, ou talvez que você tenha nascido já no Evangelho, nascido no cristianismo, nós pecamos, nós erramos, nós não temos, por nós mesmos, nós não temos o direito de uma salvação. Né? A Bíblia vai dizer que nós éramos perdidos. Isaías, capítulo de número 9, vai dizer que o mundo estava em trevas, mas raiou uma luz. Então nós estávamos em trevas junto com o mundo. A luz de Cristo veio para alcançar a todos. E é isso que eu quero primeiro deixar claro para você. A luz de Cristo veio alcançar a todos. Todos, sem exceção. A salvação é para todos, sem exceção. Pastor, todos vão ser salvos? Infelizmente não. Porque também não é nem a vontade de Cristo que alguém se perca. Mas existem pessoas que não vão querer se encontrar. Porque quando nós falamos de salvação, nós falamos de um ponto interessante sobre a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? O homem, ele é predestinado à salvação. 1 Pedro vai falar sobre isso. Que o homem é predestinado à salvação. O homem tem um pré-destino. O homem tem um pré-caminho. O homem tem um direcionamento pré-definido por Deus. Mas o homem querer seguir isso é outro ponto. Jesus não veio para salvar alguns, Jesus veio para salvar todos. Do pior ao melhorzinho. Jesus veio para salvar todos. A igreja não tem o direito de julgar quem será e quem não será salvo. Por isso, nós não podemos parar de pregar. Porque nós não sabemos quem vai ser salvo. Mas todos precisam ter a oportunidade da salvação. Quem será condenado? Quem nunca ouviu falar de Cristo? Não. Quem ouviu e podendo escolher, não escolheu. A gente tem um texto conhecido, e a gente vai falar um pouco sobre ele um pouquinho mais para frente, mas que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Para crer é necessário ter a escolha, é necessário ter a oportunidade de escolha. Então nós, como igreja, nós temos uma obrigação, que é dar esse direito de escolha a todos. Amém? Mas por que o curso chama DOT? Vamos lá. Romanos, capítulo de número 8, vai nos direcionar
nesse momento. Romanos capítulo de número 8, deixa eu diminuir aqui um pouco para pegar o texto inteiro. Foi. Romanos capítulo de número 8, verso de número 13 ao verso de número 16 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, assim vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, o mesmo espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou frisar novamente essa penúltima linha aí da sua tela, versículo de número 15, tá? Diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão. Primeiro ponto. Paulo, ele trata muito sobre isso, e existem algumas pessoas fazendo memória disso de forma completamente equivocada. Paulo fala muito que ele é escravo de Cristo. E aqui ele está dizendo que nós não temos um espírito de escravidão. Nesse ponto, Paulo está dizendo o seguinte: nós não temos mentalidade, nós não pensamos como escravo. Nós não estamos debaixo de algum jugo. Eu não sei se você sabe o que é jugo, tá? Jugo é aquele pedaço de madeira que se coloca entre o pescoço e as costas do boi para amarrar ao boi na sua lateral. Então, fazendo assim um carro de bois. Então, você põe em 2 bois e coloca o jugo, a madeira que prende esses 2 bois a esse direcionamento. Então, nós não estamos debaixo disso. Ponto. Nós temos o direito de escolha, nós optamos, nós pensamos, nós somos livres para isso. Quando Paulo ele fala que ele é escravo de Cristo, ele não está falando que ele tem o espírito, o pensamento de escravidão. Ele está dizendo que ele ama Cristo ao ponto de se prender a ele por amor. No livro de Levítico, Deus vai dar uma ordem para Moisés e vai dizer o seguinte: o povo de Israel ele poderia ter escravos, mas seria da seguinte forma: você poderia comprar um escravo, esse escravo iria trabalhar para você 6 anos, no 7º ano, esse escravo deveria ser solto. Nesse 7º ano, o escravo poderia tomar a escolha do que ele iria querer fazer. Se o escravo não quisesse ir embora, se o escravo quisesse continuar trabalhando naquela terra, ele prendia a orelha a um pedaço de metal, a um brinco, e prendia, furava a orelha no batente da porta do dono dele. Então, assim, ele não era mais escravo sem opção, ele não era mais comprado para trabalhar, agora ele era escravo por opção. Ele estava marcando-se para mostrar que agora ele iria servir por amor. Ele gostava daquela terra, e muitos faziam isso. Existia a questão de que o escravo ele não tinha uma casa, ele não tinha uma terra, então ele não tinha para onde ir, e muitos ficavam, mas os judeus tratavam muito bem os seus trabalhadores. Então, muitos ficavam porque eram bem tratados, tinham o seu salário, eram bem tratados e gostavam de servir àquela casa. Quando Paulo vai escrever a carta a Filemão, Filemão era um romano, um dos maiores donos de escravo do Oriente. Paulo escreve: eu, Paulo, escravo de Cristo, para quem sabia o que era comprar pessoas. Quando você vê esse texto, Paulo ele não usa as palavras sem entendimento. Nós precisamos entender, primeira coisa, para quem Paulo estava direcionando essa palavra. Então vamos lá. Paulo estava escrevendo aos romanos.
O entendimento dessa carta era para os romanos. Dentro de Roma existia uma regra, tá? A pessoa que tivesse um filho, que nascesse dela um filho, ela poderia sim rejeitar a criança, entregando essa criança para a adoção. Ela poderia a qualquer momento romper esse laço e dar essa criança para alguém. Agora, quem adotasse um filho, esse não tinha o direito da recusa. A partir do momento que você adotasse uma criança, acabou, você não poderia recusá-la. Os romanos faziam muita adoção. E Paulo sabia que o vínculo, o laço de adoção, era um laço inquebrável. Por isso que ele diz, olha, nós somos filhos por adoção. É um laço que não se quebra, Deus não irá poder nos rejeitar amanhã. Nós estamos presos a ele por adoção. E isso é muito interessante, porque às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para quem chega na igreja, olhamos para quem está perto de nós dentro do templo, e muitas das vezes nós o julgamos pelos pecados cometidos, pelos erros passados, por quem foi. E Paulo está dizendo que uma vez adotado não pode mais se rejeitar. Acabou. Porque a adoção era uma escolha. A adoção não era, por exemplo, hoje tem muito disso, né? Eu vi esses dias uma matéria dizendo que 50%, quase 50%, das gravidez no Brasil é indesejada. Então, se pudesse tirar, abortar, essas mães abortariam. 50% das gravidez são assim. Paulo está dizendo que nós, por adoção, nós não temos, Deus não vai nos recusar, Deus não vai nos devolver. Entendendo que nós fomos adotados, porque não somos gerados de Deus, nós fomos criados por Deus, são coisas completamente diferentes, e a gente precisa entender uma coisa. Pastor, todos são filhos de Deus? Não. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos são criados por Deus. Filhos de Deus é outro patamar, que é o que Paulo fala. Nós, filhos, é aquele que obedece. Então nós somos filhos de Deus quando obedecemos. Quando não obedecemos, nós não somos filhos de Deus. Nós podemos entrar e sair. Nós podemos desvincular esse laço. Deus não pode, uma vez feito a adoção, sempre será Ele o nosso Senhor. Entendem isso? Conseguiram compreender? Então vamos lá. A igreja ela foi adotada, né? Ela foi abraçada por Cristo. Ela foi abraçada por Deus novamente. Não só por Cristo e por Deus, mas pelas pessoas que nos receberam. Alguém nos ganhou. Alguém nos evangelizou. Alguém pregou para nós. Algo fez nos chegar a Cristo. Nós chegamos, nós ouvimos, nós entendemos, nós nos convertemos, nós estamos na batalha diária de sempre buscar a santidade, mas uma vez que nós entendemos o que é adoção, por que nós não adotamos pessoas? Porque nós não estamos trabalhando, a igreja não está trabalhando em prol da adoção de mais filhos, em prol do ganhar filhos. Porque não vou fazer essa pergunta para que ninguém se constranja, mas se nós perguntarmos quantas almas foram ganhas no último ano, talvez a gente vai ter nenhuma resposta. E isso é preocupante.
nós estamos em um país que 70% são cristãos. Cristãos de qualquer vertente, tá? Não estou falando apenas evangélicos. Estou falando de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, católicos. Todos aqueles que professam a Cristo são considerados cristãos. 70%. Nós ainda temos 30% do nosso país que não serve a Cristo. E pior, nós temos os cristãos não praticantes, que esses são os mais preocupantes. É aquele que se fala que é cristão, fala que acredita em Cristo, mas não frequenta nenhum corpo, não está em nenhuma igreja, não obedece, não faz nada. Nós estamos falando de mais ou menos 70 milhões de pessoas no nosso país nunca confessaram a Cristo. E em torno de 100 milhões de pessoas precisam ser evangelizadas. Querido, é muita gente para a gente não ter ganho ninguém. Para nós não estarmos importados com isso. Quando nós falamos de missões, as pessoas elas se colocam como se missões fosse apenas na África e na África. Querido, missão pode ser na rua da sua casa. Missão pode ser na escola, pode ser no seu trabalho, pode ser no açougue que você pega uma fila, pode ser no seu supermercado. Existe alguém que precisa ouvir falar de Cristo. E dentro das estatísticas, nós estamos falando que a cada 3 pessoas que você se relaciona, uma precisa ouvir falar de Jesus. Ela nunca confessou Jesus. É muita gente. Às vezes nós olhamos para o nosso círculo de amizade e falamos, eu não tenho amigo nenhum não cristão. Aí é um outro ponto, e a gente vai tratar um pouco sobre isso agora. Existe uma questão de você ir porque você quer, porque você se disponibiliza, mas existe a questão da missão. Você vai porque você precisa ir. Se até agora, até esse momento, você não conseguiu lembrar de ninguém que não é cristão dentro do seu círculo de amizade, querido, você precisa fazer amigos que não são cristãos para cumprir o seu chamado. Porque a Bíblia vai ser clara em dizer que Jesus vai nos perguntar onde estão nossas mãos quando a gente chegar lá. Porque ele quer saber quais são as nossas obras. A Bíblia vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo que sem fé e sem obra, eu não consigo chegar ao céu. Então, isso é muito tenso. E, além de tudo, 1 João, capítulo de número 3, se não me falha a memória, vai dizer que se nós não amamos a pessoa que está ao nosso lado, nós não podemos dizer que amamos a Deus. E quando nós não amamos a pessoa, nós somos considerados homicidas pela vida dela. E os homicidas não herdarão a terra. Querido, é muito sério isso. Por isso que toda dificuldade. Por isso que quando você fala de evangelismo, seja em qualquer denominação, vai ter, querido, um zilhão de dificuldades. Vai falar que não, mas precisa preparar isso, mas precisa fazer aquilo, mas precisa fazer aquilo outro, precisa preparar um dia, aí esse dia precisa ter aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Na verdade, nunca vai sair do mesmo lugar, porque Satanás não quer que você se mova. As suas desculpas, existe uma frase do John Piper conhecida, e se você quiser, você até anote que isso vai perdurar na sua memória, que as suas desculpas são o berço a qual Satanás te nina. Nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Então John Piper fala, as tuas desculpas é o berço aonde Satanás te põe para ninar, aonde Satanás te acaricia, que ninar significa isso. É muito sério isso. Mas eu não conheço ninguém. Querido, trate de conhecer.
porque você foi vocacionado para uma coisa. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Pra gente... Alguma dúvida? Eu tô falando muito rápido? Tá dando para entender? Amém? Então vamos lá. O que é chamado? Querido, eu acho que é uma das coisas mais debatidas nos últimos anos. Qual é o meu chamado? O que é o meu chamado? Vamos lá, primeira coisa. Chamado não está relacionado à sua vocação. Chamado não está relacionado à sua capacidade. Exemplo, existem alguns que têm uma capacidade melhor de oratória, que pregam, outros têm um timbre, uma voz afinada e cantam, outros têm um talento ali da música, tocam um instrumento, outros recebem muito bem as pessoas, outros limpam a igreja. A igreja precisa de inúmeros serviços para ela funcionar, mas nenhum serviço da igreja é chamado de ninguém. Ninguém é chamado para cantar, ninguém é chamado para isso, querido. Isso não é chamado, tá? Tão certo que a Bíblia dá uma lição sobre isso. Eu relacionei aqui para vocês todos os textos que falam de chamado no Novo Testamento. Então vamos lá. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. O que Paulo está dizendo? Ninguém tinha capacidade antes de ser chamado. Então o chamado não é por capacitação. Não é aquele que faz melhor. Paulo não está dizendo sobre isso. E outro ponto, Paulo está deixando claro que nós somos chamados de um mundo onde nós não éramos sábios, onde não eram padrões, nós não estávamos nos padrões humanos, nós não éramos poderosos, nós não éramos de nobre nascimento. Paulo está dizendo do mundo, do pecado. Então, quando nós fomos chamados de lá, certo? Então, Efésios capítulo de número 1, verso de número 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está dizendo que está orando para que os olhos e o coração das pessoas se abram, para que entre a esperança pela qual ele nos chamou. Qual foi a esperança? De cantar? A esperança de pregar? A esperança de tocar? Não, a esperança de ter uma vida eterna. Outro texto, Efésios 4:1. Como prisioneiro do Senhor, ou escravo, dependendo da tradução da Bíblia, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Aí é interessante, porque agora Paulo fala de uma maneira digna de vocação. Não é de chamado. É essa a diferença que eu quero trazer para vocês. Paulo ele vai dizer que o obreiro ele precisa seguir uma conduta. Qual é a conduta do obreiro? Ele precisa ser homem de uma mulher só, ele não deve ser entregue ao vinho, ele precisa manejar bem a palavra do Senhor, ele precisa ser íntegro, reto, ter um caráter segundo Cristo, e isso é vocação, isso não é chamado. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam viver de maneira digna da vocação de vocês. Então aquele que está sendo visível porque está trabalhando na obra do Senhor, porque tem uma vocação, ele precisa viver de maneira digna porque ele está representando o Senhor. Filipenses capítulo de número 3, verso de número 14. Prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí é legal. O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é esse prêmio? E o que é esse chamado? Vamos lá, a Bíblia vai dizer que nós vamos ser recompensados com galardões. Alguns imaginam, a Bíblia não dá indício nenhum do que é galardão. Ponto. Alguns vão falar, aí os mais pentecostais vão falar que as pedras na nossa coroa, que nós vamos receber uma coroa. Jesus vai deixar claro isso, e ele vai dizer que os galardões são as pedras da nossa coroa. Outros vão dizer que galardão é uma posição à mesa assentado com Cristo. A Bíblia não fala nada disso, mas a Bíblia fala que nós temos um prêmio
do chamado. Já já a gente vai ver o que é o chamado. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 2:12. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então nós estamos vivendo de maneira digna para um Senhor que nos chamou para o reino e glória. Não está falando daquilo que é vocação, daquilo que você trabalha. Paulo fala muito sobre isso. Então tem Tessalonicenses 2:14, ele nos chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tornarmos posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da nossa própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus de tempos eternos. Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 1. Portanto, santos irmãos, participamos do chamado celestial. Fique-se os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aí eu pergunto para vocês, você vê que Paulo não fala de nenhuma vocação relacionada à igreja. Paulo não está falando cantem, toquem, preguem. Ele está falando que a gente tem um santo chamado, uma santa vocação, algo que nós fomos resgatados. Nós não fomos resgatados para apenas ficar assistindo um culto. Não. Desculpa. Nós não fomos resgatados para isso. Nós fomos resgatados por um objetivo. Qual o objetivo? Marcos 16:15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Nós temos uma única obra a ser feita. Nós temos um único chamado. O Senhor nos chamou para a glória dele, para o reino dele, e nos capacitou, nos deu um chamado, uma missão, um propósito de vida. Qual que é o propósito de vida nosso? Ir anunciar o evangelho para todas as pessoas. E aí é um pouco complicado, porque parece que nós estamos falando de discipulado, e hoje em dia a igreja brasileira ela não quer ser discipulada, porque discipulado requer tempo, requer obediência, requer disciplina. E a igreja não quer ser mais disciplinada. Ela não quer mais ouvir por qual caminho ela deve andar. As pessoas estão mais ali interessadas nas promessas de Cristo, nas profecias do Velho Testamento, dos profetas, esquecendo que muita coisa do Velho Testamento nem para nós e muitas das profecias que foram ditas já aconteceram. Infelizmente, um trabalho como esse, numa segunda-feira, sem custo algum, a gente não consegue alcançar nem metade da igreja, porque a igreja não está mais interessada nisso. E, querido, quando nós falamos de adoção,
nós falamos de entregar a vida por outra pessoa. Uma pessoa que às vezes nós não conhecemos direito, não sabemos de onde que ela veio, mas com amor nós colocamos dentro da nossa casa e cuidamos, né? Limpamos, alimentamos, ensinamos, corrigimos e capacitamos para que ela também cumpra esse chamado. Hoje, infelizmente, nós vemos casos que a igreja não quer ganhar, quando quer ganhar, não ganha para Cristo, ganha para a igreja ou para si mesmo. E quando nós falamos de ganhar almas, querido, é lindo e maravilhoso, a gente quer, é óbvio, que a gente quer que todas as almas que a gente pregue, a gente ganhe para a nossa igreja, que esteja junto com a gente, né, que a gente veja os frutos, né, e nos alegremos com isso. Isso é óbvio, isso é claro. É claro que a igreja também espera isso de você, mas nós não trabalhamos em prol a uma placa, nós não trabalhamos em prol a um CNPJ, nós trabalhamos em prol a Cristo, né? Então a gente vê que a igreja precisa despertar em amor, porque muitos estão preocupados com o que fazer e como fazer dentro da igreja, mas a igreja não tinha que estar se preocupando com isso. Querido, a Paulo vai dizer que dentro de um culto, um tem profecia, o outro tem discernimento de espírito, o outro fala em línguas, o outro tem um louvor, o outro tem uma pregação. Isso vai acontecer, isso é fato. A partir do momento que nós nos reunimos para um culto, isso vai acontecer. Seja do mais inesperado, isso vai acontecer. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar com a vocação. Nós temos pessoas morrendo todos os dias em São Paulo, nas ruas de São Paulo. Nós temos viciados em droga morrendo na Cracolândia, perdendo a vida em relação a isso. Nós temos pessoas dentro de uma cadeia que, por causa de um erro, foi parar lá e estão sendo mortas lá dentro, decapitadas sem ouvir falar que Jesus é bom e nem que Jesus pode salvar. Quando nós falamos de adoção, nós falamos e temos que lembrar quem nós éramos. E quando nós formos falar quem nós éramos, nós precisamos lembrar que nós não prestávamos. Nós não tínhamos direito, nós não tínhamos razão, nós não tínhamos um sangue azul, vamos dizer assim, para se assentar aonde nós se assentamos hoje. Só que nós precisamos lembrar que nós não temos sangue azul, que nós não somos nada para conseguir trazer pessoas para se assentar ao nosso lado. É muito triste quando você vê que, pela verdade, as pessoas estão desistindo de Cristo. E quando você vê isso, nós temos um erro. Qual é o erro? O ganhar almas. Quando ganha, ganha para si mesmo. Aí, se eu tenho um problema na igreja, eu pego as almas que eu ganhei e faço um motim para derrubar alguém. Se não ganha para si mesmo, ganha para a igreja. O dia que essa pessoa for convidada para assistir um culto em outro lugar, você apaga o nome dela da agenda, já não chama mais ela para a igreja, já não fala mais com ela, porque ela te traiu, ela está indo para outro lugar. E não, querido, nós somos chamados para ganhar almas para o reino de Deus. É óbvio que quando nós falamos de ganhar almas, a gente passa pelo discipulado. É o primeiro ponto. O que é discipulado? Querido, ganhar alma não é falar que Jesus é bom e acabou. Não é. Uma consolidação de uma alma, que é o ganhar e fazê-la permanecer, você precisa acompanhar essa pessoa até ela se batizar. E diz, batizando, ela já está apta a ganhar outras pessoas. Ou até mesmo até o ponto dela conseguir andar sozinha, dela não ficar esperando por você para alguma coisa. É natural que quando a gente ganha uma pessoa, ela fica próxima a gente, ela se apega a gente, isso é natural. Mas você precisa aprender uma coisa, que nós precisamos ganhar, preparar e enviar.
Nós não podemos ganhar, preparar, guardar debaixo das nossas asas e acabou. Essa pessoa precisa dar fruto também. Então nós precisamos discipular já se distanciando da pessoa. Então a gente vai ganhar essa vida, vai falar de Jesus, a pessoa começou a vir aos cultos com você, começou a vir a um culto de oração, começou a participar de um GC, de uma célula, de um culto no lar, ou como a igreja trabalhar, isso é indiferente. Métodos a gente discute, né? Mas a missão a gente não discute. Missão é ganhar, então não importa como. Quando essa pessoa começar a caminhar, que ela começar a vir num culto, por exemplo, quando você faltar, essa pessoa ela já precisa começar a se desgrudar de você. Porque ela precisa começar a ganhar outras pessoas. Então, querido, o discipulado é muito importante, e quando nós falamos de discipulado, infelizmente, os cristãos não querem mais participar, não querem mais estar, não querem mais... Né? Às vezes até o discipulado é levado como monótono, chato, sem graça, porque não tem barulho. Antônia, pode falar. Pastor, ultimamente está muito difícil para ganhar as almas, porque como tem muitas igrejas, não estou falando de A, nem B, nem C, nem nada, mas como tem muitas igrejas e elas estão pregando um evangelho de muita prosperidade, que tudo Deus vai fazer por eles, é só chegar dentro da casa do Senhor que Deus vai fazer tudo. É muito difícil, o evangelho que é pregado, eu digo na nossa igreja porque eu estou dentro desta igreja, pregado, o povo não quer mais escutar a verdade. Mas a gente precisa tomar cuidado na seguinte forma, senão a gente se torna radical também. Sim. Quando nós falamos de ganhar alma, é óbvio que nós estamos falando de mostrar quem é Jesus. Sim. É o Jesus que faz, é o Jesus que resolve, é o Jesus que cura, é esse Jesus que nós precisamos apresentar. Com o tempo, é óbvio que essa pessoa ela vai mastigando uma comida melhor. Eu acho que o maior erro dos nossos dias é que só está ficando no leite. Criança está nascendo, como Paulo fala que gerar uma vida é dor de parto, a criança está nascendo e só está ficando no leite. Só que se uma criança permanecer muito tempo apenas no leite, ela morre de desnutrição. E existem mais crentes desnutridos do que qualquer outra coisa dentro das igrejas, por só estar no leite. Mas a gente precisa entender que o leite é necessário, sim. Na hora do nascimento não adianta você enfiar comida na boca de uma criança, ela não vai comer. É necessário passar pelo leite, porque a gente está hoje vivendo duas vertentes extremistas. Duas vertentes completamente erradas. Ou é aquela que só doutrina, só doutrina, só doutrina, só doutrina, ou é aquela que só acaricia, só acaricia, só acaricia, só acaricia. E existe o tempo certo para as duas funcionarem. Mas primeiro nós precisamos apresentar o leite. Uma criança não tem dente, não mastiga. É literalmente o crescimento de uma criança. Quando nós falamos de uma alma, que ela, quando ela confessa Jesus, quando ela aceita Jesus, ela levanta a mão, ela aceita Jesus, ela nasce de novo. É um primeiro caminhar dela, é uma criancinha, que ela não conhece nada de Cristo, ela não conhece nada da igreja, ela não conhece nada de nada. E às vezes a gente está apresentando as mazelas da igreja para quem não tem dente, a gente está apresentando os problemas da igreja para quem não tem dente, ou a gente está querendo enfiar comida goela abaixo. Nós temos dois exemplos, nada contra a pessoa, tá, irmãos? Eu não estou julgando nenhuma pessoa, mas eu estou julgando a profecia e a Bíblia me dá respaldo disso. Nós temos duas vertentes, um David Leonardo e o outro aquele Eliseu Rodrigues, que são duas vertentes completamente diferentes. Um só bate e todo mundo vai para o inferno, e o outro todo mundo vai para o céu, como tá. Nós precisamos dosar muito, porque existe o tempo certo para todas as coisas.
Porque, assim, eu vejo na internet muita reclamação, por exemplo, de um Dave Leonardo e muita reclamação de um Eliseu Rodrigues. Só que qual é o problema que as pessoas não entendem? O momento da mensagem. O Dave Leonardo é um evangelista. Ele não é um pastor, ele é um evangelista. Todo mundo que evangeliza vai falar o melhor de Jesus. Ninguém vai chegar e falar, olha, você precisa aceitar Jesus, mas você vai para o inferno por causa da sua tatuagem, você vai para o inferno por causa do seu brinco, você vai para o inferno. Não, isso não existe isso. Ninguém vai ganhar ninguém assim. Isso é loucura. Isso é religiosidade. Isso não é cristianismo. E quando a gente pega o Eliseu Rodrigues, ele é um pastor de igreja. Um pastor de igreja doutrina o povo, corrige, direciona, bate, como Davi mesmo vai dizer, que a vara e o cajado consola, ele vai direcionar o aprisco. Então, se você pegar aquela mensagem do Eliseu e colocar para uma pessoa que nunca ouviu Jesus, vai falar, meu, esse negócio de igreja aí eu não quero não. E se você pegar alguém que já tem uma caminhada com Cristo e ouvir um Dave Leonardo, vai dizer, olha, isso daí é hipergraça. Para começo de história, não sei se vocês já ouviram falar sobre o que é hipergraça, mas a hipergraça nasceu num país asiático, onde se você jogar um papel na rua, você é multado por 5.000 ienes. E a ideia não é da hipergraça, a ideia é de mostrar que Deus perdoa pessoas que estão sendo doutrinadas de uma forma que nada há perdão. Aí me pega essa pregação, me traz para o Brasil, onde todo mundo acha que pode fazer tudo, aí sim se entende como hipergraça, mas não é a pregação original. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Pode falar, mamãe. Mas eu preciso de uma... Pastor, assim como isso é no meu conhecimento, né? Eu acho que até como o curso chama ADOT, e quando a gente adota uma alma, e até o pastor já adentrou sobre isso, eu acho que, assim, ao meu ver, acontece que a gente se perde, porque a gente fala, eu não tenho o chamado, ou a vocação, né, que o pessoal fala, em evangelizar. Só que o evangelismo, e no caso até em adotar mesmo, é o discipulado. A gente tem até um filme agora recente que fala muito sobre discipulado. E o que a gente tem em massa, pessoas que não querem ser discipuladas, tentando chamar pessoas e que você também não consegue discipulá-las. E aí se perde no conhecimento da pessoa, porque a gente, o amor, a paixão, e vai pelo conhecimento, você cada vez mais, e aí é o relacionamento. Então, eu acho que essa coisa do adote, a gente tem essa mentalidade de se perder no evangelismo e dizer que eu não sirvo para isso, mas como mesmo você está falando, o nosso chamado é esse aí de por todo mundo, a gente se perde e a gente muitas das vezes não quer ser discipulado, e aí a gente não consegue discipular outras pessoas, né? E quando a gente não quer ser discipulado, a gente vai dar filhote, vamos dizer assim, filhos ruins. Porque a gente quer muito terceirizar, e isso já aconteceu comigo. A gente quer terceirizar esse discipulado jogando em líderes, em pastores. Né? Eu tenho por isso que a gente quer. Porque assim, a gente precisa entender que para ensinar, para discipular, você precisa ter intimidade com a pessoa, contato, amor, aquela coisa toda. Se você traz uma pessoa para mim hoje na minha igreja para discipular, eu vou discipular, eu vou ensinar, eu vou cobrar, só que sem ter relacionamento nenhum com a pessoa. A tendência de isso não funcionar é de 90%, 95%. Quando você conhece a pessoa, você está junto com ela, você não precisa exortar da maneira rude que a palavra diz,
mas da maneira de uma conversa, de ensinar mesmo, de fazer junto. Discipular é amar, cara. Assim, quem não gosta de ser discipulado, querido, ou vai gerar bode, porque bode gera bode, bode não gera ovelha. É triste essa expressão, mas a verdade é essa. Ou a pessoa que não está de acordo com a sua liderança da igreja, a pessoa que não está de acordo com o seu pastor, a pessoa que não está de acordo com a visão da igreja, querido, conversa com o seu pastor, seja franco, honesto, troca de igreja. Porque se você não está de acordo com a visão, você vai começar a ser contra a visão. E aí é um problema. E esse tipo de pessoa, ela não pode, vamos dizer assim, ela não pode gerar. Porque se ela gerar, ela vai gerar rebelde. Ela vai gerar rebelião, naturalmente. Então, quando a gente fala de discipulado, a gente fala de fazer junto. Fazer junto o quê? O que vocês fazem junto? Aí é um ponto, né? Aquela coisa da conversa de mesa, o chamar para passear, qual que vai ser a conversa. Quando a pessoa ela entra na igreja, parece que ela precisa se atualizar de todas as confusões que a igreja teve. E isso não vai fazer ninguém ficar na igreja. Discipulado é mostrar para ela que Jesus ama, que Jesus perdoa, como alcançar perdão, ensinar a orar, ensinar a jejuar, ensinar a ler Bíblia, levar para o batismo. Isso é discipulado. Viver em comunhão, começar a trabalhar na igreja, se envolver com a coisa, isso é discipulado. Mas eu não posso terceirizar a minha alma, minha responsabilidade. Eu trouxe, mas ninguém da igreja abraçou? Querido, você trouxe, você abraça, você beija, você leva para casa. Mas todo mundo tinha que abraçar. Tinha. Mas a gente não é todo mundo, a gente não está na cabeça de todo mundo. Às vezes a pessoa que sentou do lado da pessoa que você trouxe está num dia ruim, teve um diagnóstico médico terrível, foi o dia que foi mandado embora, aí você está esperando que a recepção seja fogos de artifício para a pessoa ficar. Não, querido, a recepção é você que levou. É você que tem que pegar essa pessoa e ir lá apresentar para o pastor. É você que tem que pegar essa pessoa e ir lá apresentar para o irmão que te ganhou. É você que tem que levar essa pessoa lá para a cozinha da igreja, para a cantina da igreja. Você que tem que fazer essa ponte. Não esperar que a igreja pare para que veja o seu visitante. É muito tenso isso, mas muito disso tem acontecido. Né? Eu trouxe. Mas, querido, vai lá até o altar, vai... O pastor que for vai dar um abraço, vai fazer uma oração. Mas nós precisamos entender que para gerar discípulos, nós precisamos ser discipulados. Aprender a fazer devagarzinho, sentir o cheiro do pastor, sentir o cheiro de ovelha. Nós não somos ilha. A única coisa que dá certo sozinho é ilha. Nós não somos ilha, nós não somos chamados para ser isolados. Então nós precisamos adentrar realmente no evangelho, sentir a dor, sentir o amor por uma alma, sentir o peso que querido, a dor que é para gerar. Não é fácil. Paulo vai falar que é uma dor de parto, porque é a pior dor que o ser humano pode experimentar, é a dor de parto. É dolorido gerar uma vida, mas é prazeroso, é honroso. Sabe, imagina você aí, às vezes pode ser alguém da sua família ou um vizinho seu que liga o som alto num funk o dia inteiro, daqui a pouco ele tá ligando ali num louvor. Olha que bênção, que maravilha, querido. Nós temos tantas vidas, tantas pessoas que foram ganhas, que poderiam estar nesse curso e não quiseram parar para ser discipuladas. Quantas pessoas que tiveram a vida transformada. Então a gente precisa entender que isso não é para alguns da igreja, isso é para todos. Quem não para ouvir não merece ser ouvido. Ponto. Nós precisamos aprender isso. Querido, quem não para ouvir não merece ser ouvido.
Não é agir com grosseria nem nada disso, mas é aquela coisa da sacola vazia, da sacola sem fundo e a sacola com fundo. A sacola com fundo, você coloca tudo que presta. A sacola sem fundo, você coloca no que não presta. Quando você chegar em casa, já foi. Você nem levou nada para casa. Mas a gente precisa amar o discipulado, amar ser discipulado, amar esses momentos. É um momento de mesa que a gente tem aqui agora, ó, que a gente não está junto no mesmo lugar, mas nós estamos juntos. Amar esse momento, por exemplo, nós entramos no vídeo, até o Felipe Nunes foi brincar com o time, com o Corinthians, do René. A irmã Mayara foi falar com a Manu que está à distância, tá longe. Isso tem que ser amor, isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. O que nós fazemos nos domingos, nas quartas, nas terças, na quinta, ou o dia que for o seu culto da sua igreja, é culto, não é ser igreja, é cultuar, é entregar. Ponto, ser igreja todos os dias. Então, querido, ganhar uma alma é ter a ciência que você vai precisar atender, às vezes quando você está cansado, você vai precisar ir fazer uma oração quando você não quer, é situar. Por isso que Paulo diz, é o mesmo espírito de adoção que nos adotou como filhos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não gerei, eu não tive dor de parto, eu não tive a expectativa de nascer, eu não preparei um quarto maravilhoso, mas já que eu adotei, eu vou acordar de madrugada para dar de mamar, eu vou cuidar, eu vou limpar a fralda, é por opção. Adotar é opção. Gerar, não. Gerar, muitas das vezes a gente nem quer gerar e aconteceu. Tive um filho. Mas adotar, não. Adotar é uma decisão. Que mesmo sabendo, ou melhor, mesmo não sabendo qual é a cultura da pessoa, como ela vai te tratar, como ela vai fazer, você a ama. Você ama. Querido, não existe nada mais bonito do que a adoção literal mesmo. Eu acho que a pessoa tem que estar com o coração, com a mente muito bem estruturada para adotar alguém. E sabe qual que é o problema? A igreja já não quer nem mais adotar. Sabe quem está adotando? Casal homossexual. Quem está adotando aí fora são essas pessoas. E qual vai ser o nosso futuro? Qual é o futuro da nossa igreja? Querido, te pergunto uma coisa. Se hoje a sua igreja perdesse todo mundo dos 30 anos para cima, amanhã ainda teria culto? A gente precisa se preocupar nisso. Amém? Queridos, essa é a nossa primeira aula. Quero deixar vocês pensativos com isso. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos falar nas próximas 2 aulas mais sobre como fazer realmente um evangelismo de fato, real, com estrutura, com vontade. Mas eu tenho certeza que só hoje Deus já tocou no seu coração, tocou na sua mente. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, de maneira boa, vão perder noite de sono, orando, se arrependendo do que não fizeram. Esse é o objetivo. Então, que Deus esteja com você, esteja no seu lar, esteja na sua mente por esses dias. Eu me coloco à disposição para você me mandar mensagem. Quem não tem meu número pode mandar no direct do Facebook, do Instagram, de qualquer rede social, pode me procurar. Eu tiro, esclareço, oro com vocês. Mas uma coisa que eu já vou pedir, um dever de casa. Amém? Para a próxima aula, venham com uma pessoa que vocês irão adotar. Amém? Porque Deus quer começar a usar vocês de forma extraordinária. Eu tenho certeza disso.
Que Deus abençoe. Amar vocês faz bem para minha alma. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus.